Bom dia a todos aqui. Vamos a começar a unidade número 2. Como vocês, alguns tiveram a oportunidade de conhecer um pouco em detalhe de quais são as primeiras ou como aproximações nos sistemas psicológicos, como, por exemplo, selecionar um elemento, como poder entender como é o comportamento desse elemento através dos diferentes condicionantes que temos sobre sistemas socioecológicos, os quais lembremos são reconfigurantes políticos, determinantes biofísicos, estruturantes sociais e forçantes econômicos. Elas são dimensões, são mesmas dimensões dos sistemas psicológicos na abordagem do território. Mas neste caso vamos a tentar detalhar e esclarecer um pouco mais sobre dois desses condicionantes, que são os determinantes biofísicos, os forçantes econômicos, na delimitação do território de estudo. Para isso vamos a fazer uma aproximação bem simples, mais bem simples, sobre como o conceito de paisagem vem aqui a nos servir como um marco de compreensão e de entendimento sobre como são as dinâmicas territoriais. Vocês conhecem múltiplas eh, tipos de paisagem. Qualquer paisagem pode ser feito através de simplesmente a perspectiva daquela pessoa que está vendo, que está enxergando desde a sua mesma posição. Isso é praticamente a paisagem, não? Tudo isso que nós estamos vendo aí. Mas a conceitualização da paisagem é uma conceitualização mesma própria, bem própria da geografia, e tem muito tipos de uma grande recorrido, tem um bom caminho histórico que explica como a paisagem vem sendo a composição de diferentes estruturas que são visíveis, e, e também estruturas que são evidência daquelas dinâmicas que estão invisíveis para nós. Como podemos, comparando simplesmente uma paisagem em dois diferentes momentos da história, como a fotografia, com duas fotografias, podemos ver quais são as diferenças que na paisagem estão acontecendo. E com um pouco de conhecimento experto, poder indicar, poder falar ou determinar o porquê estão acontecendo esse tipo de dinâmicas. Por exemplo, como uma floresta muda até um tipo de território agropecuário. O que aconteceu aí? Né? Qual tipo de dinâmicas existem aí? O primeiro são as chegadas ou as migrações humanas que chegam até esse território e vem sendo um processo de produção do espaço geográfico através das produções econômicas. Todas essas mudanças que vêm sendo, eh, que temos aqui, por exemplo, nessa imagem, são o resultado de diferentes tipos de dinâmicas que temos dentro do território. E estamos falando de dois tipos de forma de entender esses processos territoriais. Um deles é o processo histórico e outro deles é o processo geográfico, não? Falamos então de um processo temporal e outro processo espacial. Aquelas duas são combinadas no espaço geográfico, mas para o momento de nós falar, de nós tentar entender ou estudar o que acontece dentro desse espaço geográfico, vamos a ter que usar o conceito de território. Para nós, neste caso, e sempre falamos, através do geógrafo Santos, o território como construção social, como um construto social. O território é um espaço com diversidade de interconexões entre os diferentes elementos. Lembremos como pensar um elemento. Por exemplo, temos um elemento de produção pecuária, mas outro elemento de produção agrícola,
e vai dar uma produção agropecuária. Essas são duas interconexões, e acontece em nas estruturas, nos componentes econômicos. Também podemos fazer um tipo de interconexões entre a produção agropecuária, a floresta, corpos de água e urbano. E isso é chamado, essa estrutura é chamada cobertura e uso do solo. Então, o que nós estamos acá nos referindo é tentar de construir os componentes através desses elementos. Elementos como a produção pecuária e a produção agrícola dão como resultado o componente de produção agropecuária. A produção agropecuária, mais floresta, mais corpos de água, mais urbano, vai dar um componente superior chamado cobertura e uso do solo. Qual pode ser uma dinâmica, por exemplo, da cobertura e uso do solo? Por exemplo, pode ser a expansão, a redução, todas aquelas mudanças que acontecem dentro da cobertura do solo. Por exemplo, uma produção agropecuária tem sua evidência nas mudanças, as evidências de suas mudanças, pode ser o incremento da produção de cobertas de milho ou soja. E, por exemplo, uma dinâmica da floresta pode ser a redução da floresta. Os corpos de água têm uma dinâmica diferente, pode ser também aumento ou aumento das zonas inundáveis ou inundadas. E o urbano, mesmo assim, tem um tipo de dinâmica também, a expansão do solo de tipo urbano. Então, esses componentes podem ser um acima de outro. Nós já sabemos que devemos usar sempre o sistema de relevância ativa absoluta para poder entender quais são o comportamento que tem um elemento dentro desses diferentes, dentro das quatro condicionantes. Mas somente assim, no momento de falar deste componente, que criado através de diferentes elementos, esse componente de cobertura e uso do solo, que é resultado dessas interconexões entre esses quatro elementos, podemos falar que a cobertura e uso do solo somente é um indicador potencial para conhecer a mudança da paisagem. Neste caso, a geografia tem muito tempo trabalhado sobre os estudos das mudanças que tem a paisagem. E isso é importante porque é a primeira perspectiva que tem o ser humano sobre o território, sobre o contexto, sobre o ambiente e a paisagem, aquilo que ele pode ver, e que pode tentar compreender através, por exemplo, de seu razonamento, de entender por que mudou da floresta e chegou uma produção agropecuária, porque está mudando todo esse componente de cobertura do solo. Então, assim, nós podemos falar que a paisagem é uma composição de elementos físicos, mas culturais, que descrevem uma extensão específica. Então, quer falar isso que no sentido mais estrito da palavra paisagem, é essa composição desses elementos biofísicos, que são naturais, mas culturais que são sociais. E culturais vêm sendo sociais, econômicos e políticos. Tudo o que acontece dentro dessa paisagem está acontecendo devido a mudanças, interconexões e retroalimentações que existem na esfera social e na esfera natural. Vamos ver um pouco mais atrás sobre as perspectivas da paisagem. No primeiro momento, falávamos de um tipo de paisagem sensorial e sentimental. Essa perspectiva que produz um tipo de conhecimento de entender a paisagem através dos sentidos da sua identificação com o meio. Isso praticamente foi o maior tipo de exposição ou de crescimento que tiveram até o século XIX. E neste caso,
prévio neste século, tudo isso estava criando um tipo de evidências como as mesmas pinturas que nós vemos aqui, como fora comportamento, que tipo de vegetação tínhamos, quais o tipo também de topologia que tínhamos aí. Como for o comportamento de dois tipos de, por exemplo, nessa imagem temos nativos, mas colonos, pessoas que provavelmente estão fazendo um tipo de estudo geográfico através das montanhas e precisavam da ajuda dos nativos para poder se guiar, se orientar e para poder descrever o que eles estavam vendo aí, não? Então é bem interessante também ver, por exemplo, dentro dessa composição artística, como foi entendido essa paisagem, qual foi a iluminação, como foi se comportamentando isso. No segundo momento, falamos de uma generalização de padrões e medição de unidades. Aí foi bem importante, já uma vez conhecido aquilo que estava acontecendo aí dentro dessa paisagem, precisamos de entender como ele foi cambiando, como ele foi cambiando. E foi mudando. Como foi ele mudando? E para poder conhecer como ele foi mudando, precisamos de medir. De medir de fazer um diagnóstico prévio e depois fazer um diagnóstico presente. Poder, por exemplo, tentar entender como a vegetação muda através do espaço. Quando subimos, por exemplo, uma montanha, e vem aqui diretamente nos seus nomes em português, mas falamos da parte baixa, da parte média, parte alta, e quando as pessoas subiam através da montanha, eles estavam, quando subiam através da montanha, viram diferentes estratos de mudanças da vegetação, do clima, e de outro tipo de elementos que fazem parte do clima, e também as composições de fauna e flora. Então, assim, todos estes tipos de níveis que foram mudando através da parte geográfica, de caminhar espacialmente, de se distribuir, também mudavam temporalmente. Então, no primeiro momento, quando eles chegavam aqui e estabeleciam uma primeira medição, depois vinham outros tipos de pessoas e faziam outro tipo de medições. E já podiam comparar quais foram os elementos estudados que foram mudando dentro do tempo. Normalmente, aqui quando falamos por exemplo, dos Andes, que tiveram muitos tipos de explorações, as primeiras mudanças que eles perceberam e que também foram faladas através das entrevistas, das pesquisas que tiveram com os nativos, foi as mudanças que tinha aqui das neves. Estes glaciais que foram mudando com o tempo, mudavam com o verão, mudavam com o inverno, mudavam com as chuvas, mudavam com as secas e também mudavam através do tempo. Por exemplo, antes de 1800, quando eles chegaram no 1400, 1500, quando eles chegavam, tinha um tipo de distribuição e com o tempo, através da mesma caracterização de registro dessas mudanças, eles perceberam como a extensão mesma das neves das montanhas foi se reduzindo, foi ela subindo, não? O que ajudou muito dentro do processo da geografia para poder fazer essas identificações, em todos os países tiveram algum tipo de estudo geográfico, que vinham muitas pessoas da Europa, com algumas pessoas nascidas aqui, que é chamada crioules, e todos foram criando esse tipo de evidências científicas e que foram parte do registro histórico, não? Von Humboldt foi um deles. No terceiro momento, falamos então da naturalização já do conceito, quando passamos a paisagem como imagem, que temos aqui, a uma paisagem como objeto. E já falamos, então, de uma ciência da paisagem com von Richthofen, e com ele começava
através de suas escritas, de seus análises, como poder entender que a paisagem não somente ela está mudando. A paisagem, quando falamos de uma ciência, uma disciplina, pode ser estudado para poder encontrar, poder achar o que acontece detrás dessas evidências físicas e visíveis da paisagem. Por exemplo, falamos das mudanças que temos dentro de um delta. Aqui temos um delta, ou uma saída, uma boca de saída das águas, e como praticamente se nós registramos como ele for cambiando, como ele foi mudando através do tempo, isso tinha uma explicação. Essa explicação vinha diretamente dos sedimentos que o rio conseguia levar até o final do caminho. E um exemplo dessa sedimentação que foi chegando até a parte final do delta, da parte final da boca do rio, e, por exemplo, esse tipo de barreiras de areia, que são somente o resultado de toda a acumulação que tem das areias, que vem com as areias do rio, e a interação que ela tem com o rio. Por isso, o alongamento que ela tem vai em direção do mesmo rio. Então, assim, nesse sentido de pensar, de considerar a paisagem como um objeto, precisava também de outro tipo de medições, de entender como praticamente essa paisagem faz parte de uma região. As paisagens não são todas, agora sabemos isso, não? Todo mundo sabe isso, que a paisagem é diferente. Você estando aqui no Brasil, você vai para o Uruguai, vai mudando para a Argentina, e muda muito se você vai para a Bolívia, depois muda muito para os Andes. Mesmo assim, na China, na Austrália, as paisagens são diferentes. Nesse momento, já estamos aqui entrando no século XX, nesse momento, entender que essas diferenças existiam, não é como agora que podemos entrar no Google ou podemos entrar na internet e ver como for paisagem, paisagem da praia, uma paisagem da montanha. Ou, essas diferenças não foram visíveis porque as pessoas não tinham essa capacidade de caminhar, de ir, de viajar. E tudo vinha através de outro tipo de pensadores, pessoas que foram registrando esse tipo de, ou faziam esses registros visíveis, e não somente sem fotografias, somente à mão. Foram pinturas, foram desenhos que eles foram construindo que fizeram parte desse registro histórico. Então, nesse sentido, a paisagem já faz parte de um processo de regionalização. Quero falar que no conceito próprio da paisagem, essa paisagem é próprio de uma região. Paisagem é região. Através dos mais ou menos os alemães com o Landschaftsgeografie, que praticamente é a geografia da paisagem, Landschaft, paisagem, geografia, são as relações que têm essas comunidades que fazem parte desse território, e quais são esses tipos de relações que têm diretamente com a natureza. Praticamente tentávamos já estudar, já entrava, passávamos de uma geografia coreográfica muito descritiva a tentar de analisar quais foram essas relações dinâmicas que existem detrás desse, ou que dão como resultado essa paisagem. Também falamos um pouco assim da geografia finisecular russa, não? Que já são aqui tem muitas, aqui vamos a falar de três tipos de três, quatro, e mais tipos de escolas de geografia, que vocês sabem que todas as geografias em diferentes universidades são diferentes, mas neste caso, no século XX, também falamos de por cada país estava produzindo um tipo diferente de geografia. Não, os alemães já estavam entrando nessa parte da geografia física com a Landschaftsgeografie, e os russos já estavam falando também dessas interações que existem entre a homem e a natureza. E nisto é muito, muito pronto para falar de uma industrialização, mas eles estavam construindo um processo
próprio mesmo assim os russos, através desse reconhecimento dos diferentes territórios como geopolíticos. Essa importância geopolítica que eles tinham também estava entrando entre esse tipo de caracterização própria da geografia russa. Depois vem a essa parte já entrando, já praticamente já passando já o século XX, tenhamos a geografia estadunidense, é uma geografia bem física, não? Já bem alimentada por os processos que tinham eles mesmos, mas os acontecimentos da Alemanha e da Inglaterra. Temos aí a Sauer, que trabalha muito com geomorfologia da paisagem, mais ou menos em 1925, ele pratica parte da culturalização da paisagem. Então, aqui estamos falando de como vamos entrando a falar, a descrever que os acontecimentos, aquele que chegou, o que leva para a paisagem ser do estado que está visível neste momento, vem praticamente, isso vem praticamente de um processo de apropriação do território do ser humano, não? Aqui vamos a falar, aqui vamos a ver, por exemplo, uma narrativa da Sauer que fala da cultura e o agente, o natural e o meio. E a paisagem cultural é resultado. Aqui falamos, então, que a paisagem é um processo de construção humana, não? Como também aqui na geografia falamos muito do território, como uma produção social. Neste caso, a paisagem um pouco mais amplo, falamos de uma construção humana. Aqui é bem importante o processo que vem se comunicando com a geografia da Espanha, com a geografia francesa, que não viram esse tipo de, de geografia física bem forte, de morfologia, sim, eles começaram a se orientar um pouco mais sobre a conceptualização da região. A geografia francesa tem uma visão mais histórica e cultural para a região. Quer dizer que eles conhecem e entendem que as tradições e os costumes do ser humano vêm sendo acompanhados de um processo de produção mesma do território, de mudança mesma da paisagem. E aqui está Loblach, que fala mais dos rasgos materiais e visíveis entre o meio físico e os seres humanos. Então, praticamente aqui já tudo falamos que a paisagem é um processo, é um resultado. E depois disso, temos as tendências pós-metade do século XX, já vocês veem que tem um pouco mais de industrialização, vem um pouco se diferenciando mais os territórios, ou vem um processo de heterogenização, mesmo das produções econômicas dentro dos territórios, começa um processo também de globalização, de capitalismo, vem um processo assim. E aqui falamos de mais ou menos 3 ou 4 tipos de enfoques que temos de tendências já um pouco mais centradas na parte da cartografia. E a compreensão mesmo assim da paisagem como um processo evolutivo e que tem suas evidências dentro das mudanças das unidades mesmas da paisagem, e logicamente um processo próprio de entendimento através da cartografia, porque a cartografia é a espacialização da mesma geografia, um processo de espacialização. Então aqui falamos um pouco mais sobre o enfoque humanista, que eles vêm sentando um tipo de posição contra o neopositivismo e orientam os modelos teóricos abstratos como o espaço e o território, que vêm mais dados do marxismo, como Lukács e Marcuse, e começam a entender um processo, a tecer um processo de materialismo histórico dialético. Quer dizer que praticamente todo o resultado de que nós vemos é um resultado das mesmas interações sociais, do que acontece dentro dos mesmos sistemas de produção econômica e como praticamente podemos achar as diferenças entre as cidades, entre a parte rural, o que acontece nos obreiros, como vem sendo dado também dos grandes fazendados, e como essa distribuição da paisagem também é uma evidência dessa realidade econômica
e social das comunidades, não? E que é bem importante esse enfoque, porque está dando que o resultado mesmo da paisagem não somente vem sendo dado através das questões biofísicas, econômicas, sino que tem processo também da apropriação mesma das riquezas, da parte das élites da Europa nesse momento, não? Podemos falar assim, um pouco sobre a fenomenologia existencialismo, que tem a teoria de aparência como uma realidade conectada, que podemos achar que isso está acontecendo sempre, como estão praticamente aí constantemente um tipo de construção da paisagem, ou também podemos falar um pouco, bom, essa construção da paisagem, por suposto que está dada através dos fenômenos dessas diferentes dinámicas que dão dentro do território, dessas interrelações entre o ser humano e a natureza, e además podemos falar de um idealismo, que é um tipo de realidade sobre as ideias. Um pouco pensar como a paisagem, mais que um processo dinâmico, assim, da comunidade e natureza, é um processo também da apropriação das riquezas. E como o marxismo ajuda a nos pensar como nos enfocar em que as produções mesmas que tiveram nesse momento, no momento todo o século XXI, do século XX, vem sendo dado através das mesmas apropriações da riqueza que tiveram as élites, as diferentes élites, e como isso foi separando, criando um tipo de heterogeneidade muito visível na riqueza ou eh, da mesma produção que tiveram, a produção econômica que tiveram esse tipo de comunidades. Lembremos também que nesse momento já estávamos mudando de um tipo de padrão ouro e prata a um padrão de confiança, em qual os bancos já vêm se fortalecendo, já o capitalismo um capitalismo deixa um pouco de lado as produções mesmas do território e começa a navegar sobre a produção das riquezas da nada, não? Da riqueza mesma do trabalho, o empoderamento que eles tiveram. Então, começamos desse tipo de enfoque humanista, não? E que vem sendo visível também até hoje, é um tipo de conceitualização bem interessante. Também temos um enfoque do Landscape Character Assessment, LC, da Europa, ele qual já fala, já não somente o processo, estudamos o que acontece, sino também nos aproximamos a como tentar de ordenar o território, de como as coisas podem, o tipo de dinâmica de produções econômicas podem ser sustentáveis e como praticamente isso também é um processo, podemos levar um processo de qualidade de vida com participação cidadã. E aí, algumas delas que ainda existem são metodologias como Cohen-Lancover, a classificação tipológica, que é bem conhecida, é bem cartográfico. Aí já não estamos falando de idealismos, de percepções, estamos tentando falar de unidades de paisagem que são ordenadas em um sentido estrito da palavra, de tentar ordenar, de tentar de administrar, para poder procurar recursos renováveis, para poder manter esses recursos renováveis e poder manter um tipo de produção sustentável para o futuro. Uma terceira delas, já entrando aqui dentro das condições mesmas do finais do século XX, é o enfoque sistêmico, antes conhecido, ou como ele foi desenvolvido como geografia sistêmica. Este enfoque sistêmico, desculpa, como geografia regional. Neste caso, quando a geografia regional, que praticamente tudo isso que vemos atrás, começa a considerar que existe um tipo de organização própria dessas paisagens, vem sendo dado por um tipo de sistema. Então, esse tipo de aproximação que é o importante aqui nesta disciplina, é que tentamos de achar qual é o tipo de organização que existe dentro do sistema e o porquê, quais são as causas desse tipo de organização. Quando nós podemos conhecer como são organizadas esses sistemas, nós podemos começar a falar de como são os impactos, de como cai uma gota de água num estanque, em um estanque de água, e quais vão ser as ondas que ela vai criar,
Isso tem um tipo de organização. Vem primeiro a gota, vem primeiro a chuva, vem logo a gota, logo vem a superfície da água, vem logo a onda e esse tipo tem uma ordem. Então, aqui, no enfoque sistêmico, falamos sobre como um sistema territorial com elementos, com três tipos de elementos. Vem diretamente processado através da ecologia. Um deles é o biótico, o segundo abiótico e o cultural, com o Troc, um bom ecologista de paisagem. O biótico faz referência àquilo que está praticamente vivo, o verde, as plantas, os animais, aqueles que não podemos ver, os micro-organismos, etc. O abiótico são muito, assim como vemos, o resultado dessas interações. Temos a água, temos a atmosfera, temos as rocas, aquela que, nesse sentido, assim, bem primário, é como se não estivesse vivo, não? Não tem esse tipo de processos orgânicos próprios entre eles, sino que são resultado desses processos orgânicos que acontecem dentro da biota. E, finalmente, temos o terceiro componente, que é o cultural. Esse vem sendo assim como uma parte, mas cultural, falamos da sociedade, exclusivamente da sociedade humana, e como ela interatua com o biótico e o abiótico. Aí já começamos a falar que tem algum tipo de diversidade fisionômica, quer dizer, que tem uma aparência diferente, não? Também tem uma diversidade funcional, que quer dizer isso, que cada elemento dentro da paisagem tem uma funcionalidade diferente, mas não somente que as florestas produzem oxígeno, não, sino que a existência mesma de um tipo de floresta específico em um local do território, isso praticamente é um resultado de uns processos históricos que levaram a essa floresta a ser distribuir nesse momento, nesse espaço. E a funcionalidade que ele tem, por exemplo, ele é um hábitat para as aves, tem um hábitat para os primates, é um hábitat para o mesmo ser humano, produz um tipo de fruta especial, específica, endêmica. Então, todo esse tipo de funcionalidades são muito diversas e temos umas paisagens que são tem uma grande diversidade funcional, como, por exemplo, a floresta amazônica, e outra que não tem um tipo que mais bem é baixa, um tipo de diversidade funcional, por exemplo, os desertos. Mesmo assim, a diversidade fisionômica dentro das paisagens, como entre eles mesmos. Então, aí começamos a entender como são as análises de componentes, as análises dos componentes, eles vão criando estruturas nesse momento, os componentes são praticamente estruturas. E das relações entre essas estruturas são chamadas processos. Três escolas assim, acho que temos aqui três escolas assim bem gerais que trabalham diretamente sobre o sistema sobre o enfoque sistêmico, são a Escola da Paisagem Integrada, da França, através do Bertrand, que fala um pouco sobre o geossistema antropizado. O que quer falar isso? O geossistema, nós sabemos que o conjunto de sistemas que são próprios da natureza terrestre, são próprios da mesma terra, por exemplo, a biota, o oceano, a atmosfera, mas quer falar que ele está sendo antropizado, que todo isso tem uma relação antrópica. Aí o ser humano passa a ser um agente chave, um agente que praticamente domina todo esse geossistema, não que domina, que impacta esse geossistema, não? E também de um sentido ou outro, também tenta dominar. Nesse sentido, quando falamos dessa escola de paisagem integrada, eles fazem estudos sobre as relações entre componentes vivos e morfogênesis. Por exemplo, um exemplo de uma morfogênese é quando nós pensamos ou nós vemos que um tipo de paisagem, não, de estruturas vão crescendo através da mesma distribuição que tem um tipo de floresta específico. Por exemplo, no caso das ilhas de Sotavento e de Barlovento, vocês conhecem, primeiro que o vento chega
e aquela que fica sem vento é chamado também, tem outro tipo de composição florística. E quando chega o vento e impacta diretamente sobre a ilha, não permite o crescimento das plantas. Ou as plantas que existem aí que se fazem frente no vento são muito baixas. Mas do outro lado, do lado da sombra do vento, até o momento depois do impacto já o vento não chega mais aí, começa a crescer um tipo de flora que muda o mesmo solo onde ela começa a crescer, porque vem sendo um solo que um solo mais estruturado, mais sostenido pelas mesmas raízes das plantas. Desculpa. É um tipo de solo que vem sendo nutrido constantemente, que permite um tipo, talvez permite um tipo de captura de água doce ou água da chuva. Entanto que do outro lado, uma parte muito seca, muito salgada, a outra parte que fica sem vento pode ser um pouco mais doce, mais tranquila, e permite um tipo. Então, praticamente, e também do outro lado temos dunas, e deste lado temos já crescimento de flores, tá? De flores. Então, praticamente, essa interação que tem essa floresta, que faz parte desse componente vivo, vai criando umas diferenças de morfogênese, vai criando umas diferenças morfológicas, através de como foi incrementando, por exemplo, o tipo de solo, foi se estruturando o tipo de solo, graças às interações que tiveram com as raízes das florestas. Outro deles, por exemplo, estuda as dinâmicas e o desenvolvimento histórico. Neste caso, podemos entender como essas mudanças que tiveram conta dentro da história humana, elas foram criando dinâmicas, e como essas dinâmicas foram no mesmo lado, do mesmo jeito, retroalimentando essa mesma história, não? Como, por exemplo, o Nilo, o Rio do Nilo, ele foi um rio bem importante que permitiu o crescimento do Império egípcio, desse reino do Egito, e como essa necessidade ou essa completa dependência do que acontecia no Rio Nilo, também permitia as atividades produtivas, as atividades econômicas, as atividades de transporte. Se alguma coisa mudava, também iam a mudar essas dinâmicas. Se ia criando dinâmicas de pobreza, de fome, não permitia os embarques, não permitia o transporte de materiais. Isso foi praticamente parte de um mesmo rio, não? Também examina imagens, vivências, comportamentos que suscitam, não? Que existem ou persistem, dependendo da paisagem, não? Como, por exemplo, as pessoas dos Andes, das partes altas dos Andes, têm um tipo de estruturas diferentes, fisionômicas, e como a vida é diferente na região mais alta das montanhas, que tipo de comportamentos também foram surgindo, que diferenciaram as comunidades das partes altas dos Andes com as partes baixas, ou como praticamente as diferenças da vida do Brasil Norte com o Brasil Sul vêm sendo historicamente importantes, não? Esse tipo de comportamentos que permite se vocês têm muito calor, não vai permitir o trabalho, se vocês têm muito frio, não vai permitir o trabalho. Esse tipo de comportamentos dentro das mesmas comunidades vem sendo também estudado. O segundo deles é a Escola de Ecologia e Paisagem dos Estados Unidos, e Rússia também tem muito trabalho com controle dos Estados Unidos. E como a influência da estrutura da paisagem, não? Como ele está organizado, como praticamente três, três áreas, vamos a fazer como aqui. Por exemplo, uma paisagem, como por exemplo, se temos dois núcleos, falamos assim, dos células de floresta, qual é o comportamento diferencial que tem com
com uma paisagem que tiverá somente uma. O que acontece, por exemplo, neste sentido? Lá, por exemplo, dois núcleos de floresta, duas células de floresta vão a criar um corredor que vai permitir a passada o caminho de diferentes animais, mas, entanto, aqui ele vai a sofrer fortes pressões desde o exterior, causado por a mesma isolação que tem esse tipo de estruturas. Também temos, por exemplo, estruturas em dois tipos de paisagens. Aqui temos, que estou aqui desenhando esses dois quadrinhos, como também o tipo de forma que tem, por exemplo, uma floresta, né, que tem uma unidade de floresta, permite ou não a sua existência. Por exemplo, aqui já nós vemos, aqui vemos que existe um tipo de pressão diretamente sobre esta célula de floresta, e isso praticamente vai a dividir finalmente, ou vai cortar, e vai criar duas novas células no tempo. Entanto, ela está um pouco mais protegida, a diferença desta, ela está um pouco mais protegida, a causa da sua forma. Então, esse tipo de estruturas que são visíveis na mesma, falamos de geometria dessa paisagem, é estudada através da ecologia da paisagem, não? Falamos um pouco de sinônimos e como essa geometria é funcional para a mesma existência da paisagem. E como, no momento assim, de falar de funcional, isso é muito bem estudado para paisagens que precisam de conservação. A ecologia da paisagem é muito utilizada na conservação porque praticamente é como que a parte mais métrica, consiga entender métricas que tendo dois tipos de métricas permite um tipo de modelação preditiva. Vocês sabem que, por exemplo, nesse caso que eu falei sobre esta unidade de paisagem que está sendo pressionada aqui no centro, eu estou predizendo que vai a se dividir em duas células. E num futuro, essas células vão ficar isoladas umas das outras. Então, um processo de conservação bem importante seria unir a elas, ou bem interessante seria unir a elas através de um corredor biológico, para ela talvez consiga aumentar sua área. Outra também é a escola do CIRRO, que é uma escola australiana que trabalha sobre unidades homogêneas, que aqui no Brasil também é bem trabalhada para poder organizar quais são zonas de unidades de paisagens próprias da produção econômica do milho de soja e como elas se diferenciam de unidades de paisagem de conservação. Já temos um pouco mais já não são essas métricas que vimos dentro da ecologia de paisagem, sino que divide a paisagem em diferentes unidades e quais são as implicações que tem, por exemplo, que aqui na metade fique toda uma floresta e todos estes outros polígonos são resultado ou são outras culturas, soja, milho, todo esto, milho, qualquer coisa, não? O que significa isso? Essas unidades homogêneas, essas interações que têm entre elas e também diretamente com outro tipo de unidades da paisagem. Tudo isso, como vocês veem, um pouco mais organizado, um pouco mais de estudo que vemos aqui, faz parte desse enfoque sistêmico, dessa evolução que teve a geografia regional. E assim, por exemplo, nós chegamos a compreender como, por exemplo, dentro do sistema socioecológico, dentro de todo um sistema socioecológico, depende de um sistema ecológico e um sistema social. E como são as interações que existem através deles. Essas interações, por exemplo, são chamadas de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. E como está dentro de um contexto de câmbio global e que podemos fazer nós para mudar nosso tipo de demandas ou para reduzir nossas demandas que estão impactando negativamente esse sistema ecológico.
Mm, También eso como tendencias. Ahora, nesta segunda parte que é bem corta, vamos a estudar um pouco sobre quais são esses elementos da paisagem que nós podemos ver através de diferentes escolas geográficas ou escolas de ecossistemas. Vamos a somente analisar três delas, que são as mais influentes, mais importantes. Aqui temos, por exemplo, por ecossistemas, em quais os elementos da paisagem são classificados como protetores, produtores, difusos ou urbano-industriais. Qual pode ser, por exemplo, um exemplo de um sistema protetor? Depende da funcionalidade. E essa funcionalidade está dada pela função que tem essa unidade do ecossistema para essa matriz da paisagem que nós estamos estudando. Qual, por exemplo, pode ser uma produtora, ou qual, por exemplo, é uma difusa, e qual, esta é bem fácil de reconhecer, uma urbano industrial é praticamente o que aconteceu, ou que sofreu um processo humano, não? Esto aqui falamos de elementos de paisagem através dos ecossistemas. Outro também, por exemplo, que aqui expliquei já na anterior parte, for a ecologia da paisagem, em onde falamos de patches, que são como núcleos ou parches. Não sei, desculpa, não sei os nomes em português, mas quando vocês, a palavra patches é praticamente quando vocês têm uns pantalones e fizeram um buraco e sua mãe coloca um tecido acima, não? E cose. Isto é parte, patch. Então, praticamente é isso mesmo, não? Tudo isto que está em verde, que aqui é chamado matriz, todo isto é chamado matriz, todo isto que está em verde, quer dizer que isso está contendo os parches. Entre os parches, de um parche a outro, existem os corredores, que aqui não está nesta imagem, mas estes são corredores. E todo isso é chamado paisagem. Do outro lado, um pouco, nesses casos aqui, vemos muita funcionalidade. Aqui vemos um processo de métricas ou de medições. E nesta parte vamos a falar, ou vamos a ver como são os processos de organização. Nesses processos de organização, é interessante entender como eles dividem, como eles começam a criar níveis entre, por exemplo, o meio físico. Somente aqui falamos do meio físico. Falamos, por exemplo, aqui temos um meio inerte, um meio biótico e um meio perceptual. Como, por exemplo, o meio inerte, temos fatores climáticos, qualidade, hidrologia, materiais de relieve, patrimônio geológico, aptitude, que são praticamente questões mesmas da abiótico, não? E do meio biótico temos a vegetação e a fauna, e do meio perceptual, que seria o sentido do meio cultural, seria a paisagem, lugares históricos, artísticos e jacimentos arqueológicos. Tudo isso está dentro do meio físico. Viram? O que é um meio visível, material. Então, aqui temos um processo de entendimento dos elementos da paisagem através da sua função. Aqui temos através das suas métricas, e aqui através da sua organização. Vocês podem estudar o elemento dentro de alguma dessas três categorias ou misturando, combinando entre uma ou mais categorias. Quais são, por exemplo, assim, algum tipo de componentes da paisagem? Não? Aqui vemos os elementos da paisagem, como eles podem ser entendidos. Mas o que acontece aí dessas estruturas, não? Lembremos que os elementos podem ser vistos como isto, funcional, métrico ou organização, mas os componentes são praticamente o resultado da interação entre esses elementos, que esses componentes vão a dar resultado também como estruturas da paisagem, que mantêm esse tipo de paisagem. Temos, por exemplo, os limites que ele tem, não? Qual será a situação atual dessa paisagem? Uma paisagem agropecuária, uma paisagem que está limitada, tem um limite
um limite agrícola, que pode crescer, pode verse pode ir incrementando, crescendo. Também temos o relieve, como ele está descrito, está na parte alta, na parte baixa, né? É um vale, uma zona ondulada. Quando também falamos assim, o que está debaixo do solo, aquíferos, tem um tipo de circulação superficial, um substrato litológico, e também qual é o clima, não? De outra parte, quais são, por exemplo, componentes da água, do solo, da vegetação e da fauna, flora e fauna. Outro tipo de componentes também podem ser as infraestruturas que existem, os usos do solo que são designados pelo ser humano, as explotações dos recursos, a população, os dados econômicos, socioeconômicos, dados culturais e patrimoniais. E também podemos falar de um componente de meio físico, que são ambientais, como relieve, vegetação, água, clima, construídos atividades e significados. Então, vocês podem também selecionar componentes da paisagem em este tipo destes quatro diferentes, não? De entenderlo a través de alguno desses. Não somente os elementos podem ser trabalhados nessas três escolas, sino também os componentes podem ser estudados a través de quatro escolas diferentes, não? E cada uma delas também pode se combinar, ¿eh? Uma também está sobrecolocada uma acima da outra, por exemplo, aqui temos a água, aqui também temos a água, temos o solo, etc, etc. ¿No? É construído, sacado do ser humano, aqui temos que praticamente todo isto también do ser humano, todo esto es humano, esse componente também inclui esses componentes. Então, praticamente, são esses quatro tipos de perspectivas do componente, vocês podem, ou mesmo assim, criar uma nova, não? Isso não tem que ser fechado. Finalmente, então, como acontecem essas interações entre esses elementos, não? Que vão criando componentes e essas suas interações. Existem assim para sintetizar um pouco, que dependemos muito do observador, não? Isto sempre falamos de como sistemas psicológicos não existem per se, sino que eles são construídos através de uma pergunta de pesquisa, não? São muito subjetivos. Depende tanto desse observador do que ele consiga ver dentro dessa paisagem, ele conciba como um processo natural ou umas atividades humanas. Aqui temos outro nome para parte, que é tessela, corredor e matriz. Corredor, lembremos que esto que está entre dos tecelas, patches ou núcleos, e a matriz é tudo isso que está conteúdo, não? E quais são esses significados, não? Podemos ver quais são os significados dos elementos abióticos através da relieve, litologia, clima, hidrologia, do solo, também, que são elementos abióticos do solo, e elementos bióticos do solo, como a vegetação e a fauna. E também um significado através das atividades humanas, como elementos antrópicos, que são edifícios, construções, prédios, construções, infraestruturas, vias de comunicação e patrimônio cultural. Então, praticamente, dentro da paisagem, somente aqui um exemplo, que é utilizando somente um componente solo, e esses elementos que temos acá. E como eles interagem, não? Então, assim, aqui vamos, acabamos. Eu guardo assim para suas perguntas e dúvidas. Temos uma atividade que vai ser subida já amanhã, em segunda. Qualquer coisa, só utilizar as diferentes opções que nós temos para nos comunicar, como o chat das segundas, o fórum aberto da semana e também os e-mails que vocês podem me escrever para perguntar um pouco ou se querem algum tipo de detalhe. Muito obrigado e boa noite.